Leitura do dia 24 de junho. Primeiro livro dos Reis, capítulo 22, do versículo 13 ao versículo 40. E o mensageiro que foi chamar a Micaías falou-lhe dizendo: Vês aqui que as palavras dos profetas a uma voz predizem coisas boas para o rei. Seja, pois, a tua palavra como a palavra de um deles, e fala bem. Porém Micaías disse: Vive o Senhor, que o Senhor me disser, isso falarei. E vindo ele ao rei, o rei lhe disse: Micaías, iremos a Ramote-Gileade, a peleja, ou deixaremos de ir? E ele lhe disse: Sobe, e serás próspero, porque o Senhor a entregará na mão do rei. E o rei lhe disse: Até quantas vezes te conjurarei que me não fales, senão a verdade, em nome do Senhor? Então disse ele: Vi todo Israel disperso pelos montes, como ovelhas que não têm pastor. E disse o Senhor: Estes não têm senhor. Torne cada um em paz para sua casa. Então o rei de Israel disse a Josafá: Não te disse eu que ele nunca profetizará de mim bem, senão só mal? Então disse ele: Ouve, pois, a palavra do Senhor. Vi o Senhor assentado sobre o seu trono, e todo o exército do céu estava junto a ele, a sua mão direita e a sua esquerda. E disse o Senhor: Quem induzirá Acabe a que suba e caia em Ramote-Gileade? E um dizia desta maneira, e outro de outra. Então saiu um espírito e se apresentou diante do Senhor e disse: Eu o induzirei. E o Senhor lhe disse: Com que? E disse ele: Eu sairei e serei um espírito da mentira na boca de todos os seus profetas. E ele disse: Tu o induzirás e ainda prevalecerás. Sai e faz assim. Agora, pois, eis que o Senhor pôs o espírito da mentira na boca de todos estes teus profetas, e o Senhor falou mal contra ti. Então Zedequias, filho de Kenaana, chegou e feriu a Micaías no queixo, e disse: Por onde passou de mim o espírito do Senhor para falar a ti? E disse Micaías: Eis que o verás naquele mesmo dia, quando entrares de câmara em câmara para te esconderes. Então disse o rei de Israel: Tomai a Micaías e tornai a trazê-lo a Amon, o chefe da cidade, e a Joás, filho do rei. E direis: Assim diz o rei: Metei este homem na casa do cárcere, e sustentai-o com o pão de angústia e com a água de amargura, até que eu venha em paz. E disse Micaías: Se tu voltares em paz, o Senhor não tem falado por mim. Disse mais: Ouvi todos os povos. Assim, o rei de Israel e Josafá, rei de Judá, subiram a Ramote-Gileade. Veja que Deus estava usando o profeta Micaías para que o rei de Israel, Acabe, não subisse para lutar em Ramote-Gileade. Mas ele não deu ouvido o que Deus falara através do profeta Micaías. E disse o rei de Israel a Josafá: Eu me disfarçarei e entrarei na peleja. Tu, porém, veste as tuas vestes. Disfarçou-se, pois, o rei de Israel e entrou na peleja. E o rei da Síria deu ordem aos chefes dos carros, que eram 32, dizendo: Não pelejareis nem contra pequeno, nem contra grande, mas só contra o rei de Israel. Então o rei da Síria só queria a cabeça de Acabe, rei de Israel. Sucedeu, pois, que vendo os chefes dos carros Josafá, disseram eles: Certamente este é o rei de Israel. E chegaram-se a ele para pelejar com ele. Porém Josafá gritou. E se
sucedeu que, vendo os chefes dos carros que não era o rei de Israel, deixaram de segui-lo. Então um homem entesou o arco na sua simplicidade e feriu o rei de Israel por entre as fivelas e as couraças. Então ele disse ao seu carreteiro: vira a tua mão e tira-me do exército, porque estou gravemente ferido. Veja bem que Acabe, mesmo ele disfarçado, o homem entesou o arco na simplicidade e assim mesmo feriu o rei. Então, não adiantou o rei Acabe se disfarçar. Ele foi ferido. Continue ouvindo a leitura da Bíblia. E a peleja foi crescendo naquele dia, e o rei parou no carro defronte dos sírios. Porém, ele morreu à tarde, e o sangue da ferida corria no fundo do carro. E depois do sol posto, passou um pregão pelo exército, dizendo: cada um para a sua cidade, e cada um para a sua terra. E morreu o rei, e o levaram a Samaria, e sepultaram o rei em Samaria. E lavando-se o carro no tanque de Samaria, os cães lamberam o seu sangue. Ora, as prostitutas se lavavam ali, conforme a palavra que o Senhor tinha dito. Quanto ao mais dos atos de Acabe e a tudo quanto fez, e a casa de marfim que edificou, e a todas as cidades que edificou, porventura não está escrito no livro das crônicas dos reis de Israel? Assim dormiu Acabe com seus pais, e Acasias, seu filho, reinou em seu lugar. Segundo livro das Crônicas, capítulo 18, do versículo 21 ao versículo 27. E ele disse: eu sairei e serei um espírito de mentira na boca de todos os seus profetas. E disse o Senhor: tu o persuadirás e também prevalecerás. Sai e faze-o assim. Eu tenho explicado que o mesmo texto que se lê no livro dos reis também se lê no livro das crônicas. É uma repetição. Agora, pois, eis que o Senhor pôs um espírito de mentira na boca destes teus profetas, e o Senhor falou o mal a teu respeito. Então Zedequias, filho de Kenaana, se chegou e feriu a Micaías no queixo, e disse: por que caminho passou de mim o Espírito do Senhor para falar a ti? E disse Micaías: eis que o verás naquele dia, quando andares de câmara em câmara, para te esconderes. Então disse o rei de Israel: tomai a Micaías e tornai a levá-lo a Amon, o governador da cidade, e a Joás, filho do rei. E direis: assim diz o rei: metei este homem na casa do cárcere, e sustentai-o com pão de angústia, e com água de angústia, até que eu volte em paz. E disse Micaías: se é que tornares em paz, o Senhor não tem falado por mim. Disse mais: ouvi, povos todos. E disse Micaías: se é que tornares em paz, o Senhor não tem falado por mim. Disse mais: ouvi, povos todos. Segundo livro das Crônicas, capítulo 18, do versículo 28 ao versículo 34. Subiram, pois, o rei de Israel e Josafá, rei de Judá, a Ramote-Gileade. E disse o rei de Israel a Josafá: disfarçando-me eu, então entrarei na peleja. Tu, porém, veste as tuas vestiduras. Disfarçou-se, pois, o rei de Israel, e entraram na peleja. Deu ordem, porém, o rei da Síria aos capitães dos carros que tinha, dizendo: não pelejareis nem contra pequeno, nem contra grande, senão contra o rei de Israel. Sucedeu, pois, que, vendo os capitães dos carros a Josafá, disseram:
este é o rei de Israel. E o cercaram para pelejarem. Porém Josafá clamou, e o Senhor o ajudou, e Deus os desviou dele. Porque sucedeu que, vendo os capitães dos carros que não era o rei de Israel, deixaram de segui-lo. Então um homem, na sua simplicidade, armou o arco e feriu o rei de Israel entre as junturas e a couraça. Então disse ao carreteiro: vira a mão e tira-me do exército, porque estou muito ferido. E naquele dia cresceu a peleja, mas o rei de Israel susteve-se em pé no carro defronte dos sírios até a tarde e morreu ao tempo do pôr do sol. Segundo livro das Crônicas, capítulo 19, do versículo 1 ao versículo 7. E Josafá, rei de Judá, voltou à sua casa em paz a Jerusalém. E Jeú, filho de Anani, o vidente, lhe saiu ao encontro e disse ao rei Josafá: devias tu ajudar ao ímpio e amar aqueles que ao Senhor aborrecem? Por isso virá sobre ti grande ira da parte do Senhor. Boas coisas, contudo, se acharam em ti, porque tiraste os bosques da terra e preparaste o coração para buscar a Deus. Habitou, pois, Josafá em Jerusalém e tornou a passar pelo povo desde Berseba até as montanhas de Efraim, e fez com que tornassem ao Senhor, Deus de seus pais. E estabeleceu juízes na terra, em todas as cidades fortes, de cidade em cidade. E disse aos juízes: vede o que fazeis, porque não julgais da parte do homem, senão da parte do Senhor, e ele está convosco no negócio do juízo. Agora, pois, seja o temor do Senhor convosco, guardai-o e fazei-o, porque não há no Senhor nosso Deus iniquidade, nem acepção de pessoas, nem aceitação de presentes. Salmo 82, de autoria de Asaf. Deus está na congregação dos poderosos, julga no meio dos deuses. Até quando julgareis injustamente e respeitareis a aparência da pessoa dos ímpios? Defendei o pobre e o órfão, fazei justiça ao aflito e necessitado. Livrai o pobre e o necessitado, tirai-os das mãos dos ímpios. Eles nada sabem, nem entendem, andam em trevas. Todos os fundamentos da terra vacilam. Eu disse: vós sois deuses, e vós, outros, sois todos filhos do Altíssimo. Todavia, como homens, morrereis e caireis como qualquer dos príncipes. Levanta-te, ó Deus, julga a terra, pois te pertencem todas as nações. Segundo livro das Crônicas, capítulo 19, do versículo 8 ao versículo 11. E também estabeleceu Josafá alguns dos levitas e dos sacerdotes e dos chefes dos pais de Israel sobre o juízo do Senhor e sobre as causas judiciais, e tornaram a Jerusalém. E deu-lhes ordem, dizendo: assim andai no temor do Senhor, com fidelidade e com coração inteiro, e em toda a diferença que vier a vós de vossos irmãos que habitam nas suas cidades, entre sangue e sangue, entre lei e mandamento, entre estatutos e juízos, admoestai-os que se não façam culpados para com o Senhor, e não venha grande ira sobre vós e sobre vossos irmãos. Fazei assim, e não vos fareis culpados.
E eis que Amarias, o sumo sacerdote, presidirá sobre vós em todo o negócio do Senhor. E Zebadias, filho de Ismael, príncipe da casa de Judá, em todo o negócio do rei. Também os oficiais, os levitas, estão perante vós. Esforçai-vos, pois, e fazei-o, e o Senhor será com os bons. Segundo livro das Crônicas, capítulo 20, do versículo 1 ao versículo 13. E sucedeu que depois disso, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, e com eles alguns outros dos amonitas, vieram à peleja contra Josafá. Então vieram alguns que deram aviso a Josafá, dizendo: Vem contra ti uma grande multidão da além do mar e da Síria, e eis que já estão em Hazazon-Tamar, que é em Gedi. Então Josafá temeu e pôs-se a buscar o Senhor, e apregoou jejum em todo Judá. E Judá se ajuntou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá vieram para buscarem o Senhor. E pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo. E disse: Ah, Senhor Deus de nossos pais, porventura não és tu Deus nos céus? Pois tu és dominador sobre todos os reinos das gentes, e na tua mão há força e poder, e não há quem te possa resistir. Porventura, ó Deus nosso, não lançaste tu fora os moradores desta terra de diante do teu povo de Israel, e não adeste a semente de Abraão, teu amigo, para sempre? E habitaram nela e edificaram nela um santuário ao teu nome, dizendo: Se algum mal nos sobrevier, espada, juízo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante desta casa e diante de ti, pois teu nome está nesta casa, e clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirás e livrarás. Agora, pois, eis que os filhos de Amon e de Moabe, e os das montanhas de Seir, pelos quais não permitiste que passasse Israel, quando vinham da terra do Egito, mas deles se desviaram e não o destruíram, eis que nos dão o pago, vindo para lançar-nos fora da herança que nos fizeste herdar. Ah, Deus nosso, porventura não os julgarás? Porque em nós não há força perante esta grande multidão que vem contra nós, e não sabemos nós o que faremos. Porém os nossos olhos estão postos em ti. E todo Judá estava em pé perante o Senhor, como também as suas crianças, as suas mulheres e os seus filhos. Salmo 83. Autoria de Asaf. Ó Deus, não estejas em silêncio, não cerres os ouvidos, nem fiques impassível, ó Deus, porque eis que teus inimigos se alvoroçam, e os que te aborrecem levantaram a cabeça. Astutamente formam conselho contra o teu povo, e conspiram contra os teus protegidos. Disseram: Vinde, e desarraiguemo-los, para que não sejam nação, nem haja mais memória no nome de Israel. Porque a uma se coluiaram, aliaram-se contra ti. As tendas de Edom, dos ismaelitas, de Moabe, dos agarenos, de Gebal, de Amon, de Amaleque, e a Filístia, com os moradores de Tiro. Também a Assíria se ligou a eles. Foram eles o braço dos filhos de Ló,
Faze-lhes como fizeste a Midian, como a Sísera, como a Jabim, na ribeira de Quizon, os quais foram destruídos em Endor. Vieram a servir de estrume para a terra. Faze aos seus nobres como a Oreb e como a Zeeb, e a todos os seus príncipes como a Zeba e como a Zalmuna, que disseram: tomemos para nós em possessão hereditária as famosas habitações de Deus. Deus meu, faze-os como que impelidos por um tufão, como a palha diante do vento, como o fogo que queima um bosque, e como a chama que incendeia as brenhas. Assim persegue-os com a tua tempestade e assombra-os com o teu torvelinho. Encham-se de vergonha as suas faces, para que busquem o teu nome, Senhor. Confundam-se e assombrem-se perpetuamente. Envergonhem-se e pereçam, para que saibam que tu, a quem só pertence o nome de Jeová, és o Altíssimo sobre toda a terra. Amém. Você terminou de ouvir a leitura do dia 24 de junho. Continue ouvindo este relato, esta peleja, esta guerra estava amedrontando o rei Josafá, que era o rei de Judá, e ele clamou a Deus. Então, você, na próxima leitura, você continua ouvindo para entender esta história. Deus abençoe você abundantemente. Até lá, te espero na próxima gravação.